Se nós fizermos para o sulfato, estrutura do íon sulfato, a gente sabe qual é a geometria do íon sulfato? Qual é a geometria do íon sulfato? Tetraédrico. Se nós usarmos essa estrutura para o íon sulfato, eu estou falando especificamente porque o Juan comentou comigo que alguém estava na monitoria falando com ele e tinha dificuldade com isso, e que levou um livro que dava essa estrutura. Eu não tenho a menor ideia de qual livro seja, tá certo? Então, quando vocês tiverem alguma informação que seja aparentemente diferente daquilo que eu estou falando, traz o livro para eu olhar. Alguém me mostrou Quem foi que me mostrou uma fotografia de uma página do Russell? Na aula passada? Você trouxe o Russell para dar uma olhada? Legal. Então, quem tem esse tipo de dúvida, traz o livro, porque se vocês me trouxerem um pedacinho assim, eu não sei em qual contexto ele está falando. Então, por exemplo, essa estrutura aqui para o íon sulfato, do ponto de vista do VSEPR, do ponto de vista de geometria molecular, ela é suficiente. Ela não explica do ponto de vista estrutural. Por que ela é suficiente para o VSEPR? Porque para o VSEPR não há distinção entre ligação simples e dupla. Ele não diferencia. Então, para o VSEPR, essa estrutura aqui é boa, essa aqui também é boa, não tem problema nenhum. Só que o que eu busco? Eu busco explicar os resultados experimentais. E os resultados experimentais, eles falam assim, Dalva, peraí, olha, a gente fez umas medidas experimentais e a gente descobriu que a distância SO, em primeiro lugar, eu só tenho uma distância SO. Eu não tenho duas, que seria uma dupla e uma simples. Então, todas as ligações são equivalentes. Só que essa distância SO, ela é mais curta do que a SO de uma ligação simples. Então, essa ligação SO, ela tem um caráter de dupla. Eu não explico isso com esse modelinho aqui. Então, aqui é a página 2, a regra do octeto vale até a página 2, que é essa aqui. Eu não explico o sulfato. Aí, o que eu faço? Vamos fazer a regra do octeto expandido. Quando a gente faz a regra do octeto expandido, a gente descobre que uma estrutura como essa aqui é ótima. Né? Por quê? Porque eu tenho -1 de carga formal aqui, mas se eu vou para a regra do octeto expandido, aí eu olho especificamente as cargas formais. Então é -1, -1, 0, 0, aqui tem que ser 0 porque é -2. Legal, o que vai acontecer? Qual é a ordem de ligação do sulfato? Oi? Qual a ordem de ligação? 1,5. Eu nem preciso fazer conta, né, gente? Eu tenho duas duplas e duas simples. Olha, faz a média, né? E aí, quando nós pegamos essa molécula, nós fomos ver as estruturas de ressonância. Falei, pô, a ligação dupla não precisa estar assim, até porque isso aqui é um tetraedro. Todas as ligações são equivalentes. Então, eu posso ter, né? Opa! Eu podia ter essa estrutura aqui, a gente podia ter essa estrutura aqui, a gente podia ter essa estrutura aqui, a gente podia ter, o que mais? A gente podia ter essa aqui, a gente podia ter essa aqui, e falta uma. Tá certo? Aí nós escrevemos 6 estruturas de ressonância possíveis. Aí eu falei, olha, quanto mais estrutura de ressonância eu consigo escrever, quer dizer que mais a carga está distribuída, quer dizer que mais estável aquela estrutura é. Então, quando eu faço isso pelas estruturas de ressonância, tudo isso aqui tem carga -2, né? Só para... Quando eu faço isso com as estruturas de ressonância, o que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo a carga pelo sistema. Não é? Uma analogia com a entropia, é isso que eu quero, distribuir a energia o máximo que eu puder pelo sistema. Diga.
sempre. Até porque não importa, não confundam geometria molecular, né, estrutura molecular com estrutura eletrônica. A estrutura molecular, a estrutura geométrica, é só geometria, geometria VSPR. Né? A partir do momento que você tem a geometria, legal, você pode tentar explicar, a gente cansou de ver nos casos dos compostos de carbono, hibridização, se você estiver discutindo a ligação covalente. Né? Você pode discutir estrutura eletrônica. A geometria é sempre anterior. Diga, Gustavo. Professora, nas questões que pedem para achar qual é a forma mais estável, aí tem uma que pede para justificar. Você justifica pela carga formal. Falando que, tipo, mais estou com carga formal zero, é isso, né? Então, geralmente, quando eu peço isso sem falar mais nada, eu peço justifique usando as cargas formais ou a questão está no contexto das cargas formais. Tá? Se eu peço a estrutura eletrônica mais estável, certamente é por conta das cargas formais. Então, vocês não têm como fazer. Mas eu escrevo todas as possibilidades ou só uma questão? Gente, ó, calma. Uma coisa é o conceito. Uma coisa é vocês entenderem o que vocês têm que fazer. A outra coisa é como vocês têm que dar uma resposta num problema. E aí a resposta que vocês têm que dar tem que ser a forma mais completa possível. Mas isso eu prefiro discutir quando a gente estiver discutindo as listas, tá? Porque o conceito você entendeu? Pronto. Agora, como vocês dão essa resposta é uma outra coisa, até porque eu quero comentar umas coisas da P1, tá? Quem ergueu a mão aqui? Não? Haviam duas mãos. Não mais? Então tá bom. Bom, então, a ideia de entropia está associada à espontaneidade. Se a transformação leva ao aumento da entropia do universo, a gente espera que aconteça espontaneamente. E se essa variação da entropia do universo aumentar muito, eu espero que a reação aconteça com uma grande probabilidade e, portanto, gerando bastante produto. Diga. Eu não entendia nesse sistema fechado, só troca energia só para as vizinhas, mas não estaria fechado em relação à vizinha? Não, meu amor, foram as formas como a gente definiu o sistema, lembra? O sistema pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser isolado. Ele é aberto se ele trocar matéria e energia. Ele é fechado se ele só trocar energia. E ele é isolado se ele não trocar nem energia nem matéria. Então, quando a gente faz uma reação química no laboratório, a gente normalmente está falando de um sistema fechado. Tá? Então, ele está trocando energia com a vizinhança. Então, uma confusão que vocês falam assim para mim, Dalva, ok, a reação ela é exotérmica, ela joga energia na vizinhança, então a entropia da vizinhança aumenta, mas a energia saiu do sistema, portanto a entropia do sistema diminui. É claro que não, porque quando eu falo em energia que vai para a vizinhança, estou falando de calor, que é um tipo específico de energia, tá certo? É claro que uma reação exotérmica leva a uma diminuição da energia do sistema. Mas vocês nunca me ouviram falar, nunca leram em nenhum lugar, que eu tenho uma diminuição no calor do sistema. Já ouviram alguma vez falar isso? A reação exotérmica, ela joga energia na forma de calor na vizinhança, então o calor do sistema diminui. Isso é uma bobagem, porque o sistema ele não tem calor, ele tem energia. Tá certo? Essa energia ela pode fluir do sistema como calor, como trabalho. Então, eu vou calcular, ok, eu sei então que a variação da entropia do universo é que me indica o sentido das transformações. Ótimo, né? Essa ideia de probabilidade está embutida nesse conceito. E eu acho que eu já falei para vocês aqui em alguma aula, lá no começo do semestre, que teve um camarada que uma vez fez umas contas e falou o seguinte, olha, porque assim, a gente sabe que trabalho pode se transformar integralmente em calor, mas o calor não pode se transformar integralmente em trabalho, porque senão eu teria um moto contínuo, né? E aí teve um camarada que fez umas contas, e isso está relacionado com a entropia. Essa quantidade de energia que se perde como calor, né, no sistema, ela não é recuperada mais. E é isso que está associado ao caráter irreversível das transformações no mundo real. Então, teve essa pessoa que no século XX, em algum momento, né, no começo do século XX,
ele fez umas contas e falou assim, olha, a probabilidade, né, de que uma caloria se converta integralmente em trabalho, ele estava falando essencialmente da entropia, né, da variação da entropia, é a mesma probabilidade que uma tribo de macacos africanos, naquela época era máquina de escrever ainda, tá? Digitando ou teclando aleatoriamente as teclas de máquinas de escrever, conseguissem reproduzir de forma ininterrupta e sem nenhum erro 2 milhões de vezes as obras completas de William Shakespeare. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a segunda lei da termodinâmica, né, e o conceito de entropia associado a ela, e o conceito de probabilidade associado a ela, me diz o seguinte, se eu soltar esse giz aqui, eu sei que ele vai cair porque esse é o sentido natural das coisas. Mas a segunda lei da termodinâmica, ela me diz que existe uma probabilidade pequena, mas diferente de zero, de que ele permaneça parado onde ele está. Ou de que ele suba, ao invés de cair. Né? Isso é a segunda lei da termodinâmica que me diz. Só que a probabilidade disso acontecer é mais ou menos a mesma que eu acabei de falar para vocês. Né? O bando de macacos africanos batendo com os dedinhos na tecla de máquinas de escrever ou de computadores, né? Que eles consigam reproduzir de modo ininterrupto e 2 milhões de vezes as obras completas de William Shakespeare. Né? Ou seja... Bom, ok, vamos calcular. O que interessa para a gente é a reação química. Então, do ponto de vista da reação química, como é que eu obtenho a entropia do universo? Bom, para a entropia, para o que está acontecendo dentro do sistema, eu vou consultar valores tabelados de entropia e vou calcular o ΔS do sistema. Como eu calculo o ΔH? O que eu falei para vocês é que reações que produzem gás, eu espero que levem ao aumento da entropia do sistema, porque gases têm uma alta entropia, né? Eu mostrei já alguns valores para vocês em sala de aula, mas, por exemplo, eu falei da amônia, né? Olha, a entropia padrão, para vocês terem uma ideia, a entropia padrão da amônia é 192,3 joules por Kelvin por mol. A entropia padrão do nitrogênio, 191. São valores muito altos de entropia. Se eu falo de um sólido, por exemplo, como enxofre, a entropia padrão é 31,8 joules por Kelvin por mol. É uma variação, é uma diferença muito grande. Então, se a reação química produz gás, eu espero, antes de fazer qualquer conta, eu espero que a entropia esteja aumentando, a do sistema. Se ela consome gás, eu espero que a entropia do sistema esteja diminuindo. Quando nós fizemos na sala de aula a reação de ferro com oxigênio, o oxigênio estava sendo consumido. Então, olhando para a reação, eu falei para vocês, eu espero que a entropia do sistema esteja diminuindo. Aí nós fizemos as contas e diminuiu mesmo, né, Jean? Você lembra que a gente calculou? 2 ferro mais 3 meios de O2, dando Fe2O3. Eu estou consumindo oxigênio, estou produzindo sólido. A entropia do sistema tem que diminuir. E se vocês olharem no caderno de vocês da aula passada, vocês vão ver que o ΔS dessa reação é negativo. O ΔS do sistema. Alguém tem o valor à mão? Oi? Menos 274,8 joules por Kelvin. Reação de ferro sólido, 2Fe, mais 3 meios de O2 gasoso, dando Fe2O3 sólido. Bateu com a nossa intuição. Agora, o que nós conversamos? Nós sabemos que a transformação é espontânea. Então, o ΔS do universo tem que ser positivo. A reação vai acontecer espontaneamente. Mas se a do sistema é negativa, o que a gente espera é que a da vizinhança fosse positiva, e muito positiva. Como é que eu meço a variação da entropia da vizinhança? Bom, num sistema fechado, que é onde eu tenho uma reação química, ele só vai se comunicar com a vizinhança
através de troca de energia. Tá certo? Então ele vai jogar ou vai receber energia da vizinhança na forma de calor. Para a reação de ferro com oxigênio ser espontânea, eu teria que ter um aumento muito grande da entropia da vizinhança. A reação ela teria que jogar muito calor, porque calor é uma forma bastante dispersa de energia. Teria que jogar bastante calor na vizinhança. Ou seja, a reação teria que ser bastante exotérmica. E como a Jéssica vai falar para a gente, nós fizemos as contas e vimos que a reação era muito exotérmica, né, Jéssica? Menos 800 e... 824,2 kJ por mol. Esse é o ΔH da reação. Tudo isso de energia vai para a vizinhança, como calor, Samara. Ou seja, aumenta a entropia da vizinhança muito, mais do que diminuiu a do sistema. Eu somo as duas, tenho uma entropia do universo positivo. Professora, posso fazer uma pergunta mais de cálculo? Pode. Pega o resultado se a gente usar os coeficientes geométricos inteiros ou não? Lógico que não. Porque eu fui fazer coisa diferente no exercício. Aí eu fiquei... Ó, interfere na resposta? Desculpa, eu tinha entendido errado. Não, é lógico que sim, porque a entropia, como a entalpia, como a energia livre de Gibbs, é uma propriedade extensiva. Então, se você faz usando, ao invés de você fazer, né, a reação que eu estou falando é a reação... Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é a reação de formação. Isso aqui é a reação de formação desse óxido de ferro, tá certo? Se você trabalhar só com coeficientes estequiométricos inteiros, então lembra o que a gente conversou? Que eu sempre tenho que trabalhar com os coeficientes, com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis. Lembra disso? Então, possivelmente, você colocou aqui 4, aqui 3, aqui 2. Então, o que aconteceu é que o valor que você encontrou de ΔS de sistema e ΔS de vizinhança foi 2 vezes o que nós encontramos. A exceção que a gente usa para os menores inteiros possíveis é esse tipo de reação aqui, que é a de formação, porque eu estou olhando para 1 mol disso. Então, aqui eu posso ter coeficientes fracionários. Mas, por exemplo, a informação da amônia seria a Mesma mesma coisa? coisa. Meio de N2 mais 3 meios de H2 dando NH3. Caso desse outro produto além da amônia, a gente poderia usar os inteiros. Se desse outra coisa além da amônia, não é mais a reação de formação da amônia. Aí é um menor inteiro. Foi isso que você falou, né? Desculpa. Bom, até aqui é onde nós estávamos. Vocês têm alguma dúvida? Vocês lembram o que nós falamos também, né? Eu não coloquei aqui em nenhum momento, exceto aqui. Mas vocês lembram o que são essas bolinhas aqui sobre o símbolo do parâmetro, não lembra? Padrão. Então, sempre que eu tenho essa bolinha aqui, eu estou me referindo a estado padrão. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que eu preciso de estado padrão? Diga, Vitor. Para eu poder trabalhar universalmente com esses parâmetros, porque senão a Samara lá na Jamaica, né? Ela ia obter um valor de entalpia, variação de entalpia para a formação de óxido de ferro, que seria diferente do meu valor, porque não necessariamente a pressão na qual ela iria fazer o experimento dela seria a mesma que eu faria. Então, nós trabalhamos com condições padrão. O que é condição padrão? Condição padrão é 1 mol da substância pura, estado de agregação mais estável e a 1 bar de pressão. Já falei para vocês que quando vocês forem trabalhar com soluções, esse estado padrão ele também tem que incluir a concentração, que é o que vocês fizeram no experimento sexta-feira passada, onde vocês viam que o potencial da pilha que vocês construíram ia diminuindo com o tempo,
porque a reação ia acontecendo e ia mudando a concentração das espécies, né? Espero que vocês tenham chegado a ver isso em algum momento, porque é isso que acontece e é isso que faz uma pilha parar de funcionar. A pilha, né, a bateria, ela para de funcionar quando a reação química que está acontecendo lá dentro atinge o equilíbrio. Ela para de funcionar. Certo? Então, esse estado padrão definido assim, ele reflete o que está acontecendo na realidade? Eu tenho uma reação de uma substância A com uma substância B, dando um sistema de reação simples, dando uma reação C, como ali no caso do óxido de ferro. Eu tenho a substância pura? Não. E à medida em que a reação vai acontecendo, mais reagente eu vou consumindo e mais produto eu vou formando. Em nenhum momento eu tenho a substância pura. Então, na prática, quando eu faço a reação, o que eu acompanho não é um G padrão, né? Na prática, olha, se eu fizer um gráfico, vamos pensar primeiro assim em termos de tempo, né? E vou colocar aqui, ó, entropia do universo. O que acontece numa transformação espontânea ao longo do tempo? Bom, a entropia do universo, ela aumenta. Então, tem uma coisa assim, ó. O que acontece quando ela fica constante? O que acontece quando para de aumentar? A reação para de acontecer? E quando a reação vai parar de acontecer? Quando ela atingir o equilíbrio. Então, enquanto se eu for medir aqui, né, a inclinação dessa curva aqui nos vários pontos, enquanto a inclinação for positiva, a reação está acontecendo espontaneamente. Quando a inclinação fica igual a zero, atingiu o equilíbrio. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu tenho o equilíbrio. Isso vale para equilíbrio mecânico, isso vale para equilíbrio químico, vale para equilíbrio. Ponto.